Gravação iniciada, segunda parte da aula. Retomando o conteúdo da segunda aula de redes industriais. Vamos falar agora de estrutura de comunicação. Quanto à estrutura de comunicação, nós temos algumas possibilidades aqui. A primeira delas que a gente apresenta é a tal da topologia mestre-escravo, né? O coleguinha, inclusive, do semestre passado aí comentou alguma coisa. É o conteúdo que a gente vai ver hoje. Nessa topologia, cada nó da rede tem uma identificação própria, para o qual o equipamento mestre da rede envia dados, um nó específico. Sendo assim, envia-se a mensagem ao nó da rede e espera-se pelo retorno. Quem é esse nó que envia a informação, que requisita a informação? É o tal do nó mestre. Na topologia mestre-escravo, o mestre gera informação de requisição de resposta. O mestre gera a informação de parametrização de dispositivo. E os escravos respondem quando são requisitados. Ok? O escravo ele só vai interferir nessa rede de comunicação quando requisitado pelo mestre. Tá? Outro modelo que a gente tem é o tal do produtor-consumidor. O produtor-consumidor está baseado no conceito de que alguns dispositivos são produtores de informações e outros são consumidores. Nessa implementação, quando um produtor disponibiliza a sua informação, esta é colocada na rede disponível para todos os dispositivos ao mesmo tempo, que sejam seus consumidores. Está aqui, ó. Um elemento produtor produz informação para todo mundo que está pendurado nessa rede. Quem consome, quem precisa dessa informação. Vamos trabalhar um pouquinho mais com essas informações aqui. Vamos citar exemplos para poder fixar o conceito. Vamos fazer a seguinte simulação, né? Eu vou me colocar no papel do mestre, vocês, alunos, vão se colocar no papel de escravos. Então, quando o mestre questiona, né? O William Nascimento está presente? O que o mestre espera receber de resposta? Sim, estou aqui. Ou seja, o mestre fez o questionamento, o escravo gerou uma resposta. A questão é o seguinte, a rede está numa montagem onde todos os demais escravos receberam essa requisição. Receberam essa informação, no caso, que o mestre requisitou. Certo? Só que quem que foi o cara que respondeu? Aquele a qual a mensagem foi endereçada. Se eu enderecei a mensagem para o William fez a resposta para mim. Mesmo que todos os demais tenham ouvido essa pergunta. Tudo bem? Está entendido esse conceito? Entendido, senhor, entendido. Correto. Todos os demais têm a capacidade de comunicação nessa rede, só que eles só vão se manifestar mediante a requisição do mestre. Ok? Traçando um paralelo. Produtor-consumidor. O desenho não é praticamente o mesmo? Quem produz, quem consome, está tudo interligado aqui na mesma rede? Ok? Nessa topologia, todos os elementos da rede são produtores de informação. Por exemplo, eu vou produzir uma informação, ó, são 21h17. Não foi uma informação produzida? Todos os elementos da rede escutaram essa informação? Sim. Sim. Serviu essa informação para alguém? De repente, para algum de vocês, putz, eu tinha que ter tomado um remédio às 9 horas da noite, eu estou atrasado. Então,
esse elemento dessa rede teria se apropriado da informação que foi produzida e executado alguma ação em cima dela. Um outro produtor pode gerar a seguinte informação: olha, a previsão de amanhã é de 28 graus. Tá, eu não vou sair de casa, mas tem alguém que de repente vai sair de casa e vai falar: putz, ó, 28 graus, legal, eu posso sair de camiseta, tirar um pouco do mofo do corpo. Vocês entendem? Ou seja, cada elemento dessa rede pode gerar informações. A temperatura do processo está em 175 graus. O outro elemento, a pressão, está em 45 psi. O inversor de frequência fala: estou rodando a 95% da minha rotação nominal. E todos os elementos dessa rede vão gerando informações pertinentes ao processo. Quem consome, aquele que for interessado. Quem produz, qualquer um tem capacidade de produzir isso. Está clara a diferença das duas topologias de rede? Sim, professor. Junto à topologia, existe aquilo que a gente chama de protocolo de comunicação, que são as regras pela qual essa informação é trocada. Tá? Quando a gente chegar na história do protocolo, toda a caracterização de redes industriais que a gente precisa ver, a gente já vai ter embasado. Inclusive esses conceitos do tipo mestre-escravo, produtor-consumidor, né? Aberto ou proprietário, protocolo aberto, proprietário ou protocolo proprietário. Cada uma dessas características que a gente está colocando na cabeça e na mão de vocês, ela vai ser utilizada em um último momento, onde eu vou dizer, olha, este protocolo funciona assim, 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 assado. E aí vai fazer o sentido para vocês tudo isso que a gente está conversando agora. Para os colegas que assistiram algumas aulas no semestre passado, faltou esse fechamento. De repente você saiu do curso antes de receber as aulas de protocolo. Então, por isso que a informação se perdeu. Tá? Então, recomendação: não percam essas aulas, porque vocês vão perder o fio da meada. Precisou perder a aula? Ok. Assista o vídeo na primeira oportunidade que você tiver no final de semana. Não venha para a próxima aula sem ter assistido o vídeo da aula anterior. Senão vocês vão perder o fio da meada e pode ser um pouquinho complicado recuperar depois. Ok? Dúvidas? Não, professor. Mestre, quer complementar alguma coisa? Acho que não tem o que complementar naquilo que você disse aí, né, mestre? Porque está perfeito, né? Ou seja, são as duas estruturas utilizadas aí nos processos de comunicação. Acho que está perfeito. Acho que você abordou tudo o que deveria, né? Vai que a gente esquece alguma coisa. Sabe como é que é? Sexta-feira, cabeça cheia, fim de mês, meta batida. Então, já não está naquele esquema, né? Então... Já viu, né? Mas tá perfeito, tá perfeito. É isso aí. Então tá completo. Não. Quer falar um pouquinho de meio físico, mestre? Claro, claro. Vamos lá. Vamos lá, então. Eu vou pilotando aqui, você vai me guiando, eu vou passando os slides para você. Claro. Então, dentro daquele esquema de que nós mostramos, né, que desde que eu tenha uma determinada informação a ser transmitida, a ser enviada para um outro dispositivo, um outro equipamento, sem dúvida eu preciso ter uma forma de transmitir isso daí, ou seja, qual é o meio físico que eu vou utilizar? Então, é nesse assunto que a gente vai focar agora, né? Qual é o meio físico que eu posso utilizar para fazer essa transmissão de fato, né? Por favor, mestre.
Então, a gente sempre inicia do mais simples para aquele mais completo. Então, o primeiro meio físico que a gente se refere é o par trançado, né? Conforme está mostrado aqui nessa primeira figura na parte superior do slide, né? O par trançado, né? Esse par trançado, ou então conhecido também com o nome em inglês, né? Twisted pair, é um dos meios mais utilizados em telecomunicações. Seguramente vocês, mesmo talvez não familiarizados ou não tendo um contato mais estreito com essa área de transmissão de dados, seguramente vocês já viram um par trançado semelhante a esse que está sendo mostrado aí, né? E por que que ele é um dos mais utilizados? Claro, baixo custo, né? Ou seja, um par trançado desse tipo, ele tem um custo agregado a ele, ao produto, baixo, né? E fazer a conexão, fazer o lançamento, né? Levar esse cabo de um extremo ao outro, de um dispositivo ao outro, ele é simples, né? Essa forma de instalação é bem simples. Eu estou trabalhando com um único par, né? Bom, aí talvez exista a dúvida, não sei se muitos de vocês já pensaram nesse fato, por que que ele é trançado, né? No caso de sinal, né? No caso de dados, né? Normalmente ninguém viu, por exemplo, um par de energia ser trançado, eventualmente pode até ter, mas normalmente o que você vai ver são pares paralelos, né? Mas no caso de dados, não. E para que tem essa característica do par trançado? Então tem aí, ó, é justamente para cancelar as interferências eletromagnéticas, né? Então, as interferências eletromagnéticas numa transmissão de dados, elas provocam distorções muito grandes. Então, uma forma que se encontrou, foi feito todo um estudo, né, matemático a respeito disso, através de estudo do campo e vendo como é que eu poderia minimizar essas interferências. Então, chegou-se à conclusão de que fazendo essa trança do par, eu consigo cancelar isso daí, né? Só que eu tenho que lembrar que essas interferências são devidas a fontes internas, né? Desculpe, fontes externas, né? Fontes externas, ou seja, se eu estiver trafegando com um cabo desse ao longo de uma instalação e na proximidade desse cabo tiver, por exemplo, uma alimentação de um motor, qualquer coisa assim, esse campo eletromagnético poderia trazer distorções nas informações que eu estou caminhando, que eu estou mandando, que eu estou transmitindo através do par trançado. Então, a trança faz com que isso seja minimizado, né? E também interferências mútuas, ou seja, a interferência de um fio para com o outro, né? Como eu sempre trabalho com um par, né? Um par, então eu tenho interferências mútuas, ou seja, um fio interfere no outro. Então, para isso existe essa técnica, vamos chamar assim, muito simples, por sinal, de fazer o par trançado. Tá? Outro tipo de interferência bastante comum é o ruído eletrostático, né? Eletrostático, produzido, por exemplo, por fontes de tensão, por exemplo, por inversores de frequência que são instalados ao longo do caminho, né? Campos elétricos gerados por cabos de potência, né? Então, para esse caso, qual é a técnica utilizada? Além do par trançado. Além do par trançado, usa-se a técnica da blindagem, né? Ou então, como muita gente, de forma, vamos dizer, bastante estranha, chama de shieldado, né? Shieldado, né? Eu já ouvi muito isso aí,
E eu acho um absurdo, mas tudo bem, né? Cada um tem a forma de se manifestar. Mas o shieldado vem do inglês, porque blindagem é shield, né? Shield. Então, a gente tem normalmente nesse tipo de meio físico essa possibilidade. Ou ele só é trançado, ou seja, um par trançado, ou você tem o par trançado e, além de tudo, você tem a blindagem, né? A blindagem que assegura essa blindagem assegura a minimização do ruído eletrostático, né? Então, essa última figurinha que tem aí no canto direito do nosso slide mostra exatamente isso, né? Mostra aqui em cima, na parte superior, os 4 pares, né, trançados de um cabo, né, convencional que a gente tem. Então, ele tem, cada par tem a sua trança. Depois, além de tudo, cada par tem uma blindagem, né? Neste caso aqui, né? Hoje a gente tem várias opções. O professor Luiz depois vai me complementar. Ele trabalha bastante com a Belden, e a Belden é um dos grandes fornecedores, Belden Poliron também, né? Desses cabos. E eles têm várias formações. Mas esse da nossa figura é isso, né? Tem o par trançado, tem uma blindagem, e aqui embaixo, em laranja, a gente tem uma capa. Nesse caso, é uma capa, simplesmente uma capa para poder ajuntar todos os pares. Mas existem formações diferenciadas para isso aqui, dependendo do uso que você vai ter. Quer complementar agora um pouquinho, Luiz, ou quer deixar um pouco mais para frente? Você que sabe. Pode esquecer de tirar o multi aqui, a gente sempre esquece disso. Eu acho que o microfone está aberto direto. Ficou mudo de novo, Luiz. Ficou mudo de novo. Agora foi. Agora foi. Cabos é um negócio que pode ser tratado por um semestre inteiro, tá? Em alguns momentos, a gente sempre tem aquelas aulas de reposição, aquelas aulas vagas, algum material que a gente possa estar passando. Eu tenho algumas apresentações específicas que a gente pode estar compartilhando com vocês, tá? Mas me cobrem, voltem a me cobrar isso. Oi, Raul. Ô, professor, você pode repetir, por favor, que caiu aqui, falhou bem na hora que você foi falar para os cabos. Tá. O que ocorre é o seguinte, cabo é um assunto que dá para rodar um semestre inteiro, tá? Você tem a questão da blindagem eletromagnética, você tem a questão da blindagem de micro-ondas, você tem capas mecânicas de proteção mecânica contra o cabo, né? Permitindo que você faça dobras de 90 graus com ângulos aí ínfimos. Ou seja, tem muita coisa. Eu tenho algumas apresentações que ao longo do curso a gente vai disponibilizando para vocês, inclusive com atividades até complementares, tá? Então fica um compromisso aí que até o final do curso a gente vai passar algumas dessas atividades para vocês, para que vocês entrem um pouco nessa questão do mundo da comunicação. Eu acho que ainda não é o momento, Farcas, vamos deixar eles avançarem um pouco mais na questão das comunicações, aí eles vão entender por que um cabo é laranja, por que o outro cabo é roxo, né? Essa história toda. Vamos rodar um pouquinho mais. Perfeito. Ótimo, Bom? ótimo. Por favor, você pode adiantar um slide aí? Ótimo. Bom, então, complementando, né, o que a gente estava falando sobre os pares trançados, então aí tem os pares, conforme está mostrado aí, o último slide no canto inferior apareceu um conjunto de pares trançados, né? Que é o que a gente conhece particularmente como multipar, né? Um cabo multipar, ou seja, um cabo que tem mais do que um par, né? Tem 4 pares, que é a versão talvez mais comum, mas eu tenho outras possibilidades também, né? Eu posso ter uma quantidade de pares maiores do que 4, né? Então, olha lá, em redes de computadores é mais comum a utilização de pares trançados agrupados num cabo multipar.
O multipar, não sei se todo mundo está lembrado da nossa sala de aula lá, a física, né? Lá na ET Lauro Gomes, aquele cabo que faz a interligação dos nossos equipamentos, dos nossos computadores, até o equipamento que gerencia toda essa comunicação, né? Então, esses cabos são os cabos multipares, né? Lá a gente tem a instalação de vários desses cabos, né? Então, esses cabos, olha lá, esses pares trançados podem ser blindados ou não blindados, né? Blindados, de acordo com a sigla em inglês, são os cabos STP, e não blindados são os cabos UTP, né? Então, eu tenho cabos STP e UTP. Tem muito fabricante que gosta bastante de usar essas siglas. É por isso que a gente acabou colocando aqui na nossa apresentação essas siglas para que vocês possam ir se acostumando, né? Porque seguramente cabos vai ser uma coisa em que vocês vão se envolver, né? Então está aqui embaixo, ó, aqui embaixo no slide tem uma figura, uma fotografia de um catálogo específico onde mostra o cabo UTP, né? O cabo UTP, ou seja, o cabo não é blindado, vocês podem verificar que ele tem os pares trançados e depois ele só tem uma capa, ao passo que do lado direito aqui o cabo STP, né? O STP, que é Shielded Twisted Pair, né? Por isso que é o STP. Então vocês observam que ele tem, além dos pares trançados, ele tem uma blindagem que o professor Luiz está mostrando aí. E lá na frente ele tem uma capa. Essa capa pode ser, conforme o professor mencionou, uma proteção mecânica ou uma capa que tenha uma condição um pouco diferenciada para, por exemplo, instalações diferenciadas, como lançar cabo, por exemplo, em algum lugar onde ele tenha que ter uma resistência mecânica maior e assim por diante. Então, essa capa ela pode assumir algumas características diferenciadas. Mas se a gente for utilizar o comum, é uma capa normalmente de PVC, né? Polivinilo, cloreto de polivinila, né? Um polímero plástico que é bastante utilizado aí como capa de cabos, tá? Alguma dúvida por aí? Alguma pergunta que a gente possa esclarecer? Não, professor, tá tranquilo. Tá fácil por enquanto de cabo assim. Pode continuar assim. Ótimo. Por favor, você pode adiantar um slide? Agora falamos do outro meio físico, né? Falamos de par trançado, falamos do multipar, que é o conjunto de pares trançados. Agora vamos para os cabos coaxiais, né? Cabo coaxial, aqui no canto superior esquerdo, uma figura bem simples, bem simplificada, mostrando a constituição básica de um cabo coaxial, né? Ele tem lá o elemento central, que é o condutor, aí ele pode ter uma fita enrolada no condutor, que na realidade acaba sendo uma blindagem, né? Ele pode ter uma outra blindagem que aparece aí em branco ao redor do condutor, e uma trança que também não deixa de ser uma blindagem, uma trança que aparece no nosso desenho aí como sendo laranja e amarelo, é uma trança de um material que pode ser cobre estanhado, que pode ser algum material qualquer que permita o aterramento. E por fim, essa última parte é a capa, né? A capa. Então, os cabos coaxiais são altamente resistentes à interferência de fontes externas de ruído. Então, na realidade, é a sua bateria, a bateria do seu PC, né, que está acabando. Então, na realidade, os cabos coaxiais, eles são usados muito por causa disso, né? Ou seja, eles são extremamente resistentes a interferências. Só para a gente poder facilitar a vida de todo mundo, o cabo coaxial, por exemplo, são esses cabos que a gente conhece como cabo da NET, né? Hoje a NET também está trabalhando com fibra ótica
Mas eu estou falando dos cabos anteriores à fibra ótica, né? Os cabos chamados cabos NET, né? Que a NET utiliza bastante, que a Vivo utiliza. Hoje a Vivo está muito mais presente com fibra ótica, mas os cabos coaxiais ainda fazem parte desse meio aí, né? Outra vantagem em relação ao par trançado é poder suportar maiores distâncias de transmissão. Ou seja, eu consigo utilizar os cabos coaxiais fazendo uma transmissão para grandes distâncias, né? Grandes distâncias, distâncias maiores. Por isso que, inicialmente, essas informações vindas dessas empresas que trabalham com banda larga e incluem sinal de TV, sinal de dados, sinal de telefone e tal, são utilizados cabos coaxiais por causa disso, né? Por causa das grandes distâncias que são possíveis de transmissão com esse tipo de cabo. Em compensação, o par trançado, ele está fazendo um paralelo agora, uma comparação, né? O par trançado é mais fácil de instalar, mais barato e ocupa menos espaço. Sem dúvida, né? Sem dúvida, o par trançado leva essa vantagem. Ele é bem mais fácil de instalar do que um cabo coaxial como esse, sem dúvida é mais barato e vai ocupar um espaço menor, né? Se você der mais um clique no mouse, vai aparecer o nosso conector. Olha ele aí, ó. O conector mais utilizado para os cabos coaxiais é esse conector que está sendo mostrado aí nessa figura no meio do slide, o conector BNC, né? Esse é o conector mais utilizado. Para aqueles que lembram bastante das aulas de osciloscópio, né? Não sei se todo mundo está, quando eu falo dessas aulas, se tem uma torcida no estômago ou se veem de forma prazerosa, mas na realidade é isso. Os cabos coaxiais, os conectores BNC, são aqueles conectores utilizados nos nossos osciloscópios, né? E são os conectores mais comuns que a gente utiliza com a conexão coaxial. Aqui embaixo tem uma foto de um cabo coaxial e uma figura, né? Uma foto e uma figura, ou seja, vocês podem verificar aí a composição, né? Padrão, vamos chamar assim, a composição padrão de um cabo coaxial, onde a gente vê aí no centro o o condutor, que é responsável por levar o sinal que deve ser transmitido. Logo em seguida tem uma isolação, né? Uma parte específica para isolar esse condutor, né? E aqui chamado de isolador ou isolação, tanto faz. Depois disso tem uma blindagem, aqui como vocês podem ver, ela é caracterizada por uma trança, né? Uma trança de um material propício para fazer a blindagem. E por último, a capa do cabo, né? A capa normalmente ela não tem o efeito de isolar, ela só tem o efeito de proteger mecanicamente, né? Para que alguém, por exemplo, claro que se for uma machadada não tem jeito, mas se cair um estilete, alguma coisa em cima do cabo, ele não é danificado por causa da capa, né? Uma proteção mecânica, tá? Uma proteção mecânica. Então esses são os cabos coaxiais. É um meio físico bastante utilizado também, além do par trançado. Se quiser complementar com alguma coisa, fique à vontade, professor. Tranquilo? Essa malha aqui, pessoal, ela é permitida em 25, 50, 75 e 100%, tá? Você vê que ela aparentemente na foto parece uma malhazinha meio fraquinha, né? Tem bastante espaço aqui, ó. Ou seja, até mesmo para o cabo coaxial, você tem índice de proteção, né? O quão imune esse cabo vai estar dentro do local que você vai estar utilizando, tá? Tudo isso é detalhe que tem que ser levado em consideração numa instalação. Sem dúvida, é isso aí. Muito bem, vamos para o próximo, por favor.
Muito bem, chegamos à tecnologia, está começando a melhorar, né? Ou seja, a tecnologia está começando a melhorar também nos nossos slides. E agora nós vamos falar do outro meio físico, ou seja, a fibra ótica, né? Hoje, muitas empresas, muitas indústrias, elas utilizam a fibra ótica, né? Utilizam bastante a fibra ótica, principalmente por uma grande ou uma fantástica característica que tem a fibra ótica, né? Vamos acompanhar aqui o slide que a gente vai entender claramente isso daí, né? É utilizada para a transmissão de sinais de luz no lugar de sinais elétricos, né? Já diz tudo, ou seja, ao invés de enviar sinais elétricos, eu envio sinais de luz, né? Envio sinais de luz. Desta forma, a interferência eletromagnética é eliminada. Ou seja, se eu tenho uma instalação dentro da indústria, onde eu tenho o campo eletromagnético muito presente em qualquer área da minha empresa, da minha indústria, ou seja, eu tenho uma intensidade desse campo que pode vir a afetar os meus sinais de transmissão de dados, o ideal é você utilizar fibra ótica, né? Por quê? Porque a fibra ótica ela é totalmente imune, ela não tem problema nenhum com relação à interferência, né? Além disso, podem transmitir a distâncias muito maiores e ocupam um espaço significantemente menor que os pares trançados e os coaxiais, tá? Na nossa aula presencial, essa hora a gente tiraria uma fibra ótica de dentro da nossa pastinha e mostraria para vocês. Mas acho que todo mundo já deve ter essa condição de olhar na internet, ou então essa própria foto que está mostrada aí mostra bem o que é uma fibra ótica, né? É como se fosse o capilar, né? Ou seja, a espessura de um cabelo humano, né? Então, a fibra ótica ela é muito, muito reduzida em tamanho, em dimensões, de tal forma que o espaço que ela ocupa é extremamente pequeno, né? Muito utilizado em sensores também, sensores óticos, né? Tem umas famílias de sensores que utilizam justamente a fibra ótica por causa de dificuldade de acesso de outros sensores àqueles lugares. Então, o pessoal prefere utilizar esses sensores óticos, recebendo informações e mandando informações através de fibra ótica, né? É preciso utilizar conversores eletroóticos nos pontos de transmissão e recepção, sem dúvida. Ou seja, como eu estou trabalhando com transmissão de sinais de luz, né? Eu estou mandando uma determinada informação e eu estou convertendo essa informação para um sinal de luz. Então, nesse ponto de conversão, eu tenho que instalar um conversor que vai fazer exatamente isso, uma conversão eletroótica. E lá na outra ponta, na outra extremidade, onde eu, por exemplo, vou receber essa informação, eu também preciso fazer uma conversão, ou seja, uma conversão ao contrário, né? Eu preciso pegar o meu sinal óptico, o meu sinal de luz que eu estou recebendo da minha fibra e transformar ele num sinal elétrico, melhor dizendo. Um sinal elétrico para que eu possa, com esse sinal elétrico, por exemplo, acionar o CLP, né? Conectar essa informação na entrada de um CLP ou na entrada de um outro dispositivo qualquer voltado para a área de controle, seja ele qual for, né? Mas eu sempre vou precisar instalar esses conversores nas duas extremidades, né? Isso é o que acaba, hoje em dia, né, acaba tendo um custo importante, os conversores. As fibras, de uma maneira geral, elas se tornaram um pouco mais acessíveis, mais baratas, né? E hoje a gente tem
a possibilidade de ter fibra de vidro, que é, obviamente, a natural e mais cara, mas eu também tenho a fibra de plástico, né? A fibra plástica, onde eu tenho um custo bem menor do que a fibra de vidro, né? A fibra de vidro. Algum complemento, mestre? Fique à vontade. Tranquilo. Tranquilo. Você pode adiantar um slide, então, por favor. Opa. Continuando na fibra, né? Então, aqui a gente tem duas figuras aí só para mostrar como é que é a configuração básica de uma fibra, né? Utilizada para transmissão de dados. Então, aqui na esquerda eu tenho mostrando aí o núcleo da fibra, né? O núcleo da fibra. Uma espécie de uma casca protetora, uma proteção, e o revestimento primário, né? O revestimento básico da fibra, para que ela não tenha possibilidade de sofrer algum dano, né? Algum dano mecânico. Aqui do lado direito, uma figura que mostra basicamente como é que seria a propagação da luz dentro da fibra, né? Como é que a luz se propaga lá a partir do instante que você recebe um sinal óptico, né? Um sinal desse tipo aí, né? Sistemas baseados em fibra óptica podem transmitir bilhões, e aqui é forte, hein? Bilhões de bits de dados por segundo, né? E eles podem até mesmo levar vários sinais ao longo da mesma fibra, usando lasers de cores diferentes, né? Isso é, na fibra eu posso ter lasers coloridos identificando essas cores, identificando cada tipo de sinal que eu estou enviando, né? Ou diferenciando cada tipo de sinal, tá? Esses cabos são tão finos quanto um fio de cabelo humano, nós acabamos de falar isso agora há pouco, em 2 slides atrás, que carregam a informação digital ao longo de grandes distâncias, né? E aí, quando fala de grandes distâncias, grandes é uma coisa muito relativa, né? Pode ser que é grande para mim não seja grande para vocês, mas aqui a gente colocou um exemplo só para mostrar o que é grande distância para nós, ou seja, distâncias intercontinentais, né? Por exemplo, cabos que são lançados no fundo do oceano para poder fazer a comunicação entre continentes, né? Por exemplo, os cabos existem vários cabos aí ao longo, vários talvez seja um exagero meu, existem alguns cabos que estão no oceano para justamente poder fazer esse tipo de comunicação entre a América Latina e a América do Norte, a América Latina e a África, a América Latina e a Europa, a América do Norte e a Europa e assim por diante, né? Ou seja, essas informações necessárias, o professor Luiz, ele é extremamente eficiente, né? Por isso que vocês viram que eu prefiro trabalhar com ele por causa disso. Olha lá, vocês viram o mapa aí? O mestre, você já tirou o mapa da gente? Olha lá. Olha aí a quantidade de cabos submarinos. Não sei se tudo isso é projeto já executado ou se tem aí projetos futuros, porque às vezes temos, né? Então, vocês veem aí as inúmeras interligações entre os continentes. Isso é feito como? Cabos submarinos e cabos submarinos com fibra óptica no seu interior. Nessa hora também eu tiraria dentro da minha carteira um pedaço de cabo submarino para mostrar para vocês, mas acreditem, isso existe. Mestre, está no mudo. Isso aqui a gente sempre quis fazer na aula presencial, de abrir esse mapa, né? E nunca conseguiu.
Só que agora você não consegue mostrar o cabo agora. Então, tá empatado. Vamos embora. Tá empatado. Mestre, eu só preciso pegar a minha fonte do meu micro, porque eu também estou num estado deplorável. Já volto em seguida, tá? Eu vou tocando aqui, fica tranquilo. Só vou pegar a fonte, já volto. Vai lá. Pessoal, alguma curiosidade, algum ponto a ser discutido nesse momento que vocês queiram aproveitar? Como é que pode uma única fibra eu transmito e recebo dentro dela? Não mistura a cor? Como você falou, né, professor? Tem o bagulho lá do sinal lá, que ele emite várias cores diferentes. Exatamente. Pensa o seguinte, ó. Esse caninho aqui, ele vai refletindo a luz de um lado para o outro. Se do lado esquerdo aqui, ó, eu tiver um transmissor de laser vermelho, do lado direito eu tenho que ter o quê? Um receptor de laser vermelho, ok? E o cara que recebe o laser vermelho, por exemplo, ele pode transmitir um laser verde. E do lado de lá eu uso o quê? Um receptor de laser verde. Então, esse tipo de tecnologia, a gente chama de WDM, tá? Você trabalha com ele aos pares. Então, você tem um conversor eletroóptico do tipo A e um conversor eletroóptico do tipo B, exatamente para que não haja essa mistura, né? Se eu transmito em vermelho e do lado de lá eu recebo verde, não vai dar jogo. Não vai rolar a comunicação. Então, esses transmissores são trabalhados aos pares. Isso para ambiente industrial, tá? Se a gente for para essas tecnologias de transmissão submarina, esse tipo de coisa, tá? Eu estou falando de fibras que têm capacidade de transferência, de separação da ordem de 64 cores numa única fibra. Então, eu tenho 64 canais de comunicação em um fiozinho de cabelo. Dá para ter ideia do que é isso, em termos de tecnologia? E a gente não está falando de velocidades dessa do tipo que as operadoras entregam em casa, não. Tá? Estamos falando de terabits por segundo nessas redes aqui, no caso. Em cada uma dessas fibras. Então, a coisa é grande. É de gente grande essa brincadeira aqui, pessoal. Quem realmente for para essa área de telecom vai se aprofundar um pouco mais aí nesse segmento. Coisa de gente grande mesmo, né? Mesmo. Os consórcios que são montados para utilização desses cabos ao longo dos oceanos são consórcios absurdamente grandes, absurdamente poderosos em qualquer dimensão, né? Seja financeira, seja de faturamento e tudo mais, né? São absurdos. Você só controla a comunicação de um país inteiro, Farcas. Imagina. Só isso. Então, vocês têm por base esse tipo de coisa, tá? O negócio é coisa de louco, é coisa grande. Tá bom? Beleza. Seguimos então, pessoal? Voltei, pode subir. Deixa eu ver se eles têm dúvidas. Nos acompanham ainda? Quantos quer fazer um quiz aqui? Quem está acordado ainda ou não? Vamos. Vamos ver quantos se manifestam. Tô aqui, professor. Os acordados levantem a mão. De 16. Vamos ver quantos levanta. Três não sabe levantar? Um não sabe levantar. Cadê? Quem que é que está dormindo aqui? Ricardo. Oi. Ricardo... Ah, bom. Achei que tinha dado perdido, Ricardo. Você não sabe levantar a mãozinha? Só um minuto. Agora sim. Aí, ó. 16. Conseguimos, Farca. 16 de 16. Olha lá. Mas no na minha ferramenta está dizendo que nós somos em 18. 18 você, né? Não, 18 e mais nós dois. 18 e mais nós dois. Somos em 18 20. com nós dois?
Mais 18 e mais 2, ou seja, nós somos 20. Não, para mim tá aparecendo 18 aqui. É? Bom, beleza. Bom, Gauss, né? Segue o jogo. Segue o jogo. Tá bom, vamos lá. Muda mais um slide para mim, por favor. Muito bem. E aí chegamos ao meio físico, vamos dizer, mais atual possível no que diz respeito às transmissões de dados, né? Que é a transmissão sem fios, né? O famoso wireless. Mas alguém vai me falar, wireless em casa a gente usa há muito tempo, no escritório usa há muito tempo. Sim, verdade, mas na indústria não, né? Na indústria não. Ou seja, existe ainda sérias restrições, estão começando a utilizar transmissão sem fios para que sejam feitos todos os testes, para que a transmissão sem fios possa ser mais confiável no ambiente industrial, né? E eles estão fazendo esses testes aonde? Em processos, em partes do processo ou em equipamentos que não têm uma grande responsabilidade se ocorrer alguma falha de comunicação, né? Então vamos lá. Atualmente os sistemas de comunicação sem fios são utilizados em diversas aplicações. Só vou dar uma pausa aqui, só como exemplo. Durante o dia aqui, na nossa residência aqui, eu tenho que resetar o modem da operadora umas 4 ou 5 vezes, tá? Agora, você imagina se acontece isso na indústria, né? Ou seja, você está aguardando chegar uma informação e essa informação não chega porque a rede caiu ou algum problema aconteceu. Então, é essa a grande preocupação da área industrial. Então, vamos continuar aqui. O ar é utilizado como meio de transmissão da informação, né? Na indústria, os sistemas sem fios contribuem para aumentar a flexibilidade e a simplicidade da instalação, né? Podemos até falar um pouquinho disso, mas é mais ou menos óbvio, né? Ou seja, se eu tenho a possibilidade, se os instrumentos, os dispositivos, vamos falar assim, de uma forma geral, puderem operar na área industrial de maneira wireless, ou seja, uma transmissão sem fios, é óbvio que eu vou ter uma grande flexibilidade, né? Vou ter uma possibilidade muito grande, né? E a minha instalação vai melhorar, vai simplificar e os custos vão ser reduzidos drasticamente, porque não estamos falando só da fiação, né, da cablagem, mas também estamos falando da infraestrutura necessária para você instalar fios e cabos, né? Ou seja, você precisa de uma infraestrutura, você precisa de eletrodutos, você precisa de eletrocalhas, você precisa de bandejas e precisa dos elementos fixadores disso à estrutura da sua indústria. Tudo isso tem um custo agregado, né? E se você tem a possibilidade de trabalhar wireless, tudo isso diminui bastante, né? Como desvantagens, pode-se mencionar, e aí vem a grande dificuldade, a menor imunidade ao ruído, ou seja, o wireless não tem imunidade ao ruído, né? Ele está sujeito a isso, né? Se você for comparar com sistemas de fios, né? Além de tudo, tem o problema de que hoje em dia a gente tem esse problema mesmo dentro de casa, né? Se você tem paredes, se você tem portas, né? O seu sinal de wireless, o seu sinal Wi-Fi, ele chega deteriorado até o outro ponto, justamente por causa desses anteparos que a gente tem dentro de casa. E na indústria a mesma coisa, né? O cara tem os tanques, né? Tem os reservatórios, tem os edifícios, tem tudo aquilo que está lá no meio, né? Que vão prejudicar enormemente a transmissão wireless. Mas, como eu disse,
O professor Luiz também pode dar um complemento aí, ele também trabalha fortemente representando empresas muito grandes nessa área. E tem também, as indústrias de uma forma geral hoje estão testando, estão começando a adotar vários dispositivos desse tipo nas suas instalações, né? Objetivando exatamente isso, aumentar flexibilidade e simplicidade de instalação. Pois não, professor, pode falar. Em termos complementares, o pessoal tem usado em missões onde, se falhar a comunicação, grandes prejuízos não ocorrerão. E, ao mesmo tempo, onde eles têm realmente uma real dificuldade de passar cabo. Você quer ver um exemplo que direto eles pedem? Esteira de ponte rolante, né? Pensa você manobrar. Quem sabe o que é uma ponte rolante, né? Antes de mais nada, né? Aquelas grandes máquinas que transportam elementos pesados de um lado a outro da fábrica, tá? Aquilo é que a gente chama de ponte rolante. Então você tem um guindaste móvel que segue de ponta a ponta do pavilhão da tua área produtiva. Esse equipamento é tão pesado e tão complexa a operação que ela exige um controle automatizado em algumas etapas, né? E esse controle automatizado ocorre como? Né? Para que ele seja monitorado, eu preciso de uma rede de comunicação. Então pensa, você tem um cabo que fica o dia inteiro jogando de um lado para o outro da empresa, esse cabo rompe. Então o que normalmente é feito, né? Esse deslocamento transversal, você coloca uma antena o tempo todo apontando para o mesmo ponto. Então, na mecânica, no formato que você instala esse tipo de solução, a probabilidade de falha de sinal é mínima. Então, nesse tipo de circunstância, eles consomem, sim, esse tipo de radiofrequência, de sistema de radiofrequência, nesse tipo de área produtiva. Unidade de tratamento de água e esgoto, as ETAs e as ETEs, né? Você tem poucos pontos de medição a grandes distâncias de um local a outro. Então, você também costuma utilizar não só radiofrequência, 2.4, 5.8, que a gente usa, mas rádios de telefonia celular. Você tem uma base, ou seja, ele liga para a operadora manda para a central da unidade de saneamento, e essa central controla todo o processo remotamente, tá? Então, a cada dia que passa, tecnologias novas entram, novas aplicações entram em uso, né? Novos rádios estão sendo desenvolvidos. Existem rádios hoje que vêm com a promessa de fábrica o equipamento já vem com uma bateria. E essa bateria tem vida útil estimada de 5 anos, sem você precisar recarregar. Por quê? Porque ele é um rádio que ele só liga quando ele precisa transmitir o dado. Esse nosso wireless, ele fica o tempo todo gerando sinal. Mesmo que você não esteja comunicando com ninguém, ele está lá, gerando sinal em todos os canais. Essa nova tecnologia que eles estão desenvolvendo é o seguinte: eu só vou mandar energia para o rádio quando eu preciso transmitir o dado. Aí a bateria vai durar 10 anos mesmo. Aí tá certíssimo a tecnologia, né? Mas ainda está sendo homologada por Anatel, ainda vai ter alguns anos ainda para isso acontecer comercialmente. Mas lá fora já é coisa que estão usando. Esse é um futuro promissor, né, Luiz? Sim, completamente. Você monta o que eles chamam de rede mesh. O que é uma rede mesh? Um rádio que não está sendo utilizado, ele vira um retransmissor de alguém que quer chegar com uma informação mais longe. Uhum. Né? Então, se você tem uma malha de rádios dessa espalhada na tua empresa, você não precisa ter uma rádio base potente que dá cobertura de tudo. Sim. Um rádio repete com o outro. Alguém com o microfone aberto aí. Fechou. Então, um rádio faz a função de repetidor para o outro. Então, não necessariamente ele está trocando informação local. Ele simplesmente pega a informação e repete para o próximo. Perfeito, perfeito.
Tá? Então, Muito, é muito tecnologia inteligente isso. pesada. É aquilo que a gente estava falando. Telecomunicação tem gente muito grande trabalhando em cima desses negócios. Ah, sim. Porque é o futuro. Ah, sim. Né? Ah, Não, sim. não se vê nada sem comunicação hoje em dia. Exato, exato. Muito bem. Alguém quer colocar alguma dúvida, alguma curiosidade? O Tiago Palhares Moura está com o braço levantado. Foi um esquecimento ou tá ansioso para falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu esqueci de abaixar. Recolheu o braço rapidamente. Vamos ao próximo slide, mestre? Que maravilha! É a nossa menininha. Que maravilha! Isso aqui todo mundo conhece, né? Isso aqui acho que todo mundo que já teve aula com a gente, principalmente comigo, que eu sou muito partidário disso aqui, né? Então, hoje, 22h08, temos aqui vários colegas conectados e isso serve de, vamos dizer, de estímulo, né? Para todos vocês, né? Por maior que seja o seu cansaço, nunca deixe de estudar. Tá? Pode parecer estupidez no país que nós vivemos, né? Do jeito que nós estamos vivendo. Bom, está sendo gravado, é melhor não falar muito. Mas o que acontece? Estudar continua sendo um privilégio, pessoal. Estudar é um privilégio. Vocês talvez não tenham toda a consciência disso, né? Então, estudar é um privilégio e só o seu esforço pessoal te levará a conhecer pessoas e mundos que os acomodados jamais conhecerão. Então, acomodados no sentido de pessoas que não querem estudar, né? Pessoas que não querem fazer absolutamente nada, né? Então, serve de estímulo para vocês, né? Continuem estudando, não parem no curso técnico, não, vão mais à frente, que seguramente um excelente lugar está reservado para vocês, desde que vocês tenham estudado e tenham essa capacidade, tá? Isso é pacífico e certo, né? Pacífico e certo. É isso aí. Acho que acabou a aula 2. É isso? Alguma dúvida, algum comentário ou posso finalizar a gravação? Não, referente à aula, por enquanto tá de boa. E agora nós entra lá no que vocês mandaram para nós, né? E responde aqueles questionários, é isso? Exatamente, é assim que funciona. Ou seja, a gente mandou para vocês uma tarefa e nessa tarefa tem um link. Você acessa esse link e esse link vai te levar direto às atividades de hoje. E as atividades de hoje, elas estão relacionadas com esse conteúdo, ou seja, esse conteúdo que foi ministrado hoje. Então, por favor, talvez você não estivesse presente no início da aula, porque foi o professor Giuseppe que te fisgou e te jogou para cá. O que eu solicitei é que as pessoas que estão nesse quarto ano, que é completo, que tem bastante gente, tem uma miscigenação bastante grande de conhecimentos e de pessoas, por favor, sejam conscientes, respondam às atividades de forma consciente. O que é ser consciente? Vejam o material, folheiem o material, anotem as suas dúvidas, assistam a aula de novo se precisar e aí responde a atividade de forma consciente, sem aquelas respostas evasivas, sem aquelas respostas só para constar o número, porque nesse semestre a gente vai olhar essas respostas para ver se tem consistência. Tudo bem? Não, beleza, professor. Tudo Beleza. bem, professor. Outra dúvida? Tudo certo. Estou finalizando a gravação aqui, a gente continua o papo, só um instante. Beleza.